Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, Marcos 8. Vamos ver o Senhor Jesus conversando com os seus discípulos. Vamos fazer uma reflexão para os dias de hoje. Vamos exaltar o nome do Senhor através dessa passagem que foi registrada para nós, para o nosso crescimento, o crescimento da nossa alma, nosso conhecimento para com Cristo. Diz assim, meus amados, Marcos 8, eu vou ler alguns versículos, hoje nós vamos ler um pouco a Bíblia, até o 21, e vamos refletir juntos essa passagem. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente, estão aqui comigo há 3 dias e não têm nada mais para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar no chão. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Então nós vemos nessa primeira parte do capítulo mais uma multiplicação de pães, mais um milagre que o Senhor exerceu naquele lugar. Mas a reflexão que eu quero trazer para os irmãos vem daqui em diante, a partir do 11, meus amados. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que esse povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta ao barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidados com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobra vocês recolheram? 7, responderam eles. E vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Meus amados, até aqui, quero trazer essa reflexão aos irmãos. Eu confesso que essa passagem chamou a atenção de alguns dias atrás, que eu estava meditando nos evangelhos para entrar nos estudos em Atos, e essa passagem me permitiu fazer uma reflexão, fazer um comparativo com o momento que a humanidade está enfrentando. Me permitiu raciocinar, trazendo realmente para os dias de hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós que estamos aqui como igreja, independente dos templos grande ou pequeno estarem fechados, nós estamos aqui como igreja, e o mundo continua no seu devido lugar. Infelizmente continua sendo o mundo, continua já nas mãos do maligno. Mas, meus amados, o que me chama a atenção é que esse mesmo Cristo, que acabou pela segunda vez de multiplicar o pão ali para aqueles irmãos, ele também já tinha curado o paralítico, ele já tinha curado no sábado, ele já tinha acalmado a tempestade, exercido autoridade sobre os demônios, andado sobre o mar, curado os enfermos, curado o surdo, e aí faz uma segunda multiplicação de pães. E esses mesmos discípulos estavam com eles em todas essas passagens.
viram de perto todas essas passagens, todos esses milagres do Senhor Jesus Cristo. E onde me chamou a atenção, e onde me chamou o alerta para a minha vida como igreja, a nossa vida como igreja. Parecia que o Senhor ali querendo elevar esses discípulos para um segundo plano, um segundo momento de maior intimidade, de maior revelação, de maior instrução da palavra, querendo abrir a mente desses discípulos, querendo tirar eles ali vamos dizer, do baixo nível de entendimento, vamos elevar o nível, e eles ainda continuaram a olhar o problema momentâneo deles, que era um pão dentro do barco, sendo que tinha acabado de ver a multiplicação para aqueles homens ali, meus amados. E muitas vezes nós como igreja, nós como irmãos, a minha vida, eu particularmente, eu posso falar por mim, nós queremos dia após dia que o Senhor muitas vezes continue a se revelar com os seus milagres para que eu continue a acreditar nele. Que o Senhor continue a fazer grandes milagres para que eu possa continuar com a minha fé em dia. Sendo que, meus amados, a cruz já teria bastado tudo isso para nós. É que a misericórdia do Senhor e a sua graça, elas se renovam a cada manhã, ela nos guarda, nos protege, nos abençoa, mas muitas vezes ainda nós queremos agir igual esses discípulos que estavam começando a sua caminhada, né? Vale lembrar que eles estavam começando a sua caminhada com Cristo. Às vezes nós já temos alguns anos de caminhada e queremos agir ainda com quem está começando. Queremos agir de forma com quem ainda está querendo cobrar Jesus Cristo de algo que Ele não fez. Ou talvez agora não pode fazer. Será que agora que essa epidemia chegou ao fim? Será que agora realmente a humanidade parou? O mundo parou? Será que realmente colocaram o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, numa parede e o mundo realmente vai se estacionar? E, meus amados, eu creio que é muito mais profundo do que isso. Eu creio que a humanidade chegou num funilamento que, igual a palavra de Jesus aqui aos fariseus, né? Eu não vou provar mais nada a esses homens, não vou dar sinal nenhum para esses homens. Então, às vezes me faz refletir, eu não estou afirmando nada, mas é uma reflexão, porque eu acredito que chegou o momento de o mundo lá fora crer realmente pelo que está escrito, crer realmente pelos testemunhos que já ouviram, e nós, como casa do Senhor, como igreja do Senhor, aumentar o nosso nível, aumentar a nossa intensidade de proclamar o Evangelho, meus amados. Eu acredito que a nossa retomada, ela não vai ser igual era antes. Eu acredito que o nosso nível de cobrança espiritual não vai ser igual era antes. Do mesmo jeito que as coisas vão afunilando para o mundo, eu acredito que ela também vai afunilando para a igreja. Então eu acredito que a nossa vida, a minha vida rala, aquela, como muitos falam, aquela sopa rala, ela já não vai mais ter efeito daqui para frente. Ou nós subimos aí, elevamos o nosso nível de conhecimento para com o Senhor Jesus Cristo, elevamos o nosso nível de relacionamento para com o Senhor Jesus Cristo, ou a nossa entrega final vai ser muito medíocre, ela vai ser muito rala. E não vai, a sopa rala dessa vez, ela já não vai mais talvez suprir as necessidades do faminto. E, meus amados, isso era só no capítulo 8, por isso que eu disse aos irmãos, era o início da vida daqueles discípulos. E aí, se nós estudarmos os evangelhos e entramos no livro de Atos, a igreja primitiva, nós vamos ver como que esses mesmos discípulos ali que tinham sua fé tão rala, que aguardavam outros tantos milagres do Senhor Jesus para acreditar nele, evoluíram. Então, realmente, meus amados, o que nós temos que ter em mente daqui para frente? Que as coisas realmente estão se aproximando, talvez, do fim. A nossa conduta, a nossa postura de cristão, ela realmente tem que ser evidente. A nossa luz, ela precisa brilhar. Se não estiver brilhando, já ela precisa brilhar urgentemente, porque eu creio que a demanda de pessoas realmente com um nível espiritual devastado, com um nível realmente moral, ético, financeiro, quer que seja realmente eu creio que existirá uma demanda muito forte, negativa essa demanda, obviamente, mas eu creio que ela também é uma oportunidade para o povo de Cristo. Eu acredito que seja uma oportunidade de avanço, mais uma vez, do Evangelho sobre a face da terra. Eu acredito também que seja realmente uma retomada a uma postura nova dos cristãos na face da terra. Nós pegamos relatos, você vê, dessa vez nós estamos falando de um mundo todo parado a uma epidemia. Infelizmente, quando eu digo infelizmente, é que muitas vezes quem sofre sozinho são os africanos,
é só realmente os países muito pobres, né? Infelizmente, muitas vezes eles sofrem sozinhos. Mas dessa vez eu creio que o Senhor Jesus está nos mostrando. Templos grandes estão fechados. Templos pequenos estão fechados. Casa de milionários estão dentro de casa presos sem gastar sua fortuna. O pobre em casa, obviamente, ele deve sofrer um pouco mais pela falta de recursos, mas está em casa trancado também sem conseguir evoluir atrás de recursos. Então, meus amados, o que o Senhor Jesus quer, senão a rendição realmente total, né, perante a Ele? O que o Senhor Jesus quer nos mostrar com tudo isso, se não for realmente que venhamos a nos render de uma vez por todas aos seus pés? Que levantamos nossas mãos mesmo e caímos de joelhos e falamos, realmente a humanidade não tem solução. Ela em si só, ela não consegue dar um passo se o Senhor Jesus Cristo não der um ar de sabedoria na vida do cientista, na vida do médico, na vida daquele que está à frente. E muitas vezes esses ares de sabedoria acontecem na vida deles e de forma alguma eles lembram que foi o Senhor Jesus Cristo ali que instruiu, né, que a palavra já garante que tudo aconteceria. Os cientistas querem ganhar a sua assinatura ali em cada rodapé. E, meus amados, a minha preocupação maior como igreja, como servo do Senhor, né, nós todos nos mesmos níveis, no mesmo nível de servo, é essa atenção que nós temos que realmente ter, meus amados. Cobrar o Senhor Jesus Cristo por mais o quê? Esperar do Senhor Jesus Cristo por mais o quê? O que Ele precisa provar mais para nós continuarmos com a nossa fé em dia? Meus amados, se nós estivermos visualizando a cruz dessa forma, é porque realmente nós não tivemos um encontro ainda verdadeiro e definitivo. Se nós estivermos esperando que o Senhor Jesus Cristo faça algo ainda maior para nós começarmos de fato a crer nele, é porque realmente ainda não me converti, é realmente porque ainda não entendi nada do que é o Evangelho, porque eu já vi muitos falarem, né, isso obviamente, homens de grandes caminhadas na fé, né, se o Senhor Jesus Cristo tivesse parado apenas com o milagre da cruz, né, quando eu digo apenas, não é desmerecendo, né, mas dizendo apenas com o ato da cruz, já não nos deveria mais absolutamente nada, não deveria mais absolutamente nada. Então, meus amados, nós somos merecedores, Ele disse isso, que nós merecíamos a graça dEle, nós caminhamos debaixo dessa graça, mas eu acredito que tudo tem um momento de pararmos, de analisarmos, de refletirmos, porque colocar o Senhor Jesus em prova, eu acredito que não é a saída da humanidade, né? Eu acredito que Ele foi colocado em prova ali, venceu a prova, venceu a morte, nos deu condições de seguirmos em frente, nos fez grandes garantias de vida eterna, nos fez grandes apontamentos de vida eterna, nos garantiu que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele já tinha vencido esse mundo. Então, sinceramente, o que nós podemos esperar do Senhor Jesus Cristo com o intuito de começar a acreditar nele? Eu acho que essa situação para nós como igreja, ela já deu um basta. Eu acredito que a nossa retomada como igreja, o nosso pensamento como igreja, a nossa ação como igreja tem que ser num nível diferente, meus amados. Falando agora com a igreja Palavra Viva, com os irmãos de Palavra Viva, a nossa retomada, a nossa postura, ela já precisa ser uma postura definitivamente madura. Não dá mais para nós oferecermos baixo nível de entrega, não dá mais para nós oferecermos um sacrifício de qualquer jeito, se é que pode chamar de sacrifício de qualquer jeito. Eu creio que sacrifício é sacrifício, né? A palavra em si já é forte, já tem o seu significado. Então eu acredito que a nossa entrega, ela já não tem, não deveria nem ter sido de qualquer jeito. Mas eu acredito que a misericórdia do Senhor, como fez com a vida dos apóstolos, há um treinamento, há um tempo, há uma preparação, mas chegou um momento que eles precisaram inclusive morrer por esse Evangelho. Então, meus queridos, eu acredito na nossa caminhada, eu acredito que o Senhor Jesus Cristo tem dado ainda muita chance a essa humanidade, tem demonstrado o seu amor em vários atos. A igreja, graças a Deus, não temos uma situação, nem no nosso ministério, pelo que nós sabemos. O Senhor Jesus Cristo, realmente, a sua misericórdia, ela nos cobre dia após dia. Mas a nossa entrega, meus irmãos, é esse nível de entrega que nós precisamos mudar. Nós precisamos estender a mão de uma forma melhor para a humanidade, nós precisamos se mostrar de uma forma melhor, nós precisamos ser igreja de uma forma melhor, porque nós temos talvez um curto espaço de tempo ainda para termos um galardão maior no céu, temos um legado maior. Quando nós dizemos legado, a própria Bíblia nos traz alguns trechos, eles todos serão recompensados na glória,
Então, se nós realmente quisermos andar buscando legado terreno, buscando galardões momentâneos, pode ser que nós vamos continuar a bater cabeça. Então, eu acredito que a nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo, a nossa entrega como igreja, tem que ser frisando cada dia mais o reino eterno. Tem que ser frisando cada dia mais que existe o Senhor Jesus Cristo, que virá vir buscar a sua igreja de braços abertos, que nós temos uma morada que não tem fim, que nós teremos um cessar de dores, que nós teremos um cessar de epidemias, que nós teremos um cessar de escassez financeira, quando nós temos que estar prontos. Nós temos, eu acredito, uma função de poder aí abraçar e tentar mostrar o caminho para o maior número de pessoas possíveis. E nós temos condições disso, porque o Espírito Santo habita em nós. Né? Nós recebemos esse Espírito Santo, coisa que aqui, por mais que eles estavam ainda andando com Jesus, faltava ainda esse direcionamento ainda do Espírito. Né? Por mais que estavam com Cristo, coisa que nós não vivemos dessa forma, carnal, humana, mas ainda faltava algo para eles, meus amados. Por isso que eu friso mais uma vez, aqui era o início de um discipulado, aqui era o início de uma caminhada com Cristo. E quem está nesse início, amém, nós estamos aqui para abraçar os irmãos, para instruir, para caminharmos juntos. Mas o problema é nós queremos agir, o problema é nós queremos estar como igreja há 20, talvez 30 anos, eu aí querendo fazer algo para o Evangelho e entregando um resultado pouco satisfatório para o Senhor Jesus Cristo. A cruz ela foi total, meus irmãos. A entrega de cruz foi total. Ele se entregou, se esvaziou do mundo e entregou ali uma vida eterna para nós. Então nós possamos, meus amados, voltar a enxergar de forma diferente. Se há algo em nós que ainda falta para nós alcançarmos essa visão, que nós possamos usar esses dias, que é um dia que realmente o Senhor pede total entrega a nós. É um momento que o Senhor realmente quer um relacionamento individual, né, de nós. Nós temos tempo suficiente, tempo não nos falta, não existe mais essa desculpa nesse momento que nós estamos vivendo. Por mais que estamos trabalhando de casa, por mais que tenha as crianças em casa, o tempo ele existe. Então, meus amados, que nós possamos usar esse tempo para com Cristo de reflexão. Né? Eu preciso ter uma retomada melhor do que quando tudo isso aconteceu. Eu preciso evoluir em Cristo de uma forma maior depois de tudo isso passar. Então, meus queridos, que nós possamos realmente vencer. Como estamos vencendo aqui a falta de luz nesse momento, a falta de internet, hoje estamos vencendo, estamos fazendo, estamos entregando algo para Cristo. Se nós pararmos realmente nas demandas, se essas pequenas demandas nos limitar, é porque realmente nós não entendemos nada nesse texto de hoje. Né? Se nós pararmos de anunciar o Evangelho porque a luz acabou, a internet não chegou, é porque nós não entendemos nada do que passou naquele barco ali com os discípulos. Né? Então que nós possamos avançar, meus irmãos, que nós possamos conquistar, né, primeiramente a nossa salvação, mas que nós possamos ter esse amor, que depois nós vamos ver com Paulo lá na frente, de realmente anunciar o Evangelho e ter isso como estilo de vida, né? Adotar um estilo de vida que seja anunciar o Evangelho e acolher, né, abrir os braços, mostrar o caminho do Senhor Jesus Cristo para o maior número de pessoas possível. Eu creio que é esse o chamado da igreja, o chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas. É o que eu tenho aprendido com os meus irmãos do campo missionário, eles me ensinam muito sobre isso, do que é o resgate de uma vida. Então vamos aproveitar esse funilamento que nós tivemos em todo o mundo e realmente mudar a nossa visão de anúncio do Evangelho. Trabalhar de forma que nós não precisamos de luz, se não tiver luz, se não tiver refletor, se não tiver microfone, se não tiver instrumento, precisa ter o agir do Espírito Santo. Isso não pode faltar em nossas vidas. Amém, meus amados? Então nós vamos terminar, fazer uma oração junto com os irmãos. Pastor Roberto vem aqui comigo, vamos fazer uma oração juntos aqui, agradecer ao Senhor por essa mensagem, por esses louvores de hoje. Vencemos as adversidades do dia de hoje. Graças a Deus agora eu pude ver um pouquinho mais da revelação da palavra. Nós vencemos as adversidades, mas nós temos fôlegos, nós temos o agir do Espírito Santo para dizer que o Senhor está conosco nesse momento, independente das adversidades que nós passamos. Amém? Pastor Roberto, com uma oração, agradecendo a vida dos nossos irmãos, orando pela saúde dos nossos irmãos e também dando a bênção apostólica, e faremos aí uma capela também com os irmãos, o louvor final. Amém, pastor? Graça e paz a todos, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado com todos,
estou aqui de coração aberto, muito feliz, né, de estarmos aqui e que realmente o nosso Deus trabalhe, continue trabalhando, porque Ele não parou, Ele continua sobre todas as coisas, Ele continua sendo Rei, continua sendo soberano. Senhor amado, Pai de poder, Deus das luzes, Deus de glória, soberano Senhor de todas as coisas. Senhor, eu sei que tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor amado, todas as coisas, Senhor, são para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo converge para isso. Tudo converge, como já foi dito aqui, para a salvação. Senhor amado, que cada um no seu lar seja abençoado agora por Ti. E todos que estiveram aqui, Senhor, trabalhando em prol da Tua obra, que também recebam de Ti, Senhor, porque só o Senhor pode dar aquilo que cada um necessita e que cada um precisa. Por isso, Senhor, e seja com os Teus servos, guardando-os, livrando de toda enfermidade, de todo mal, de tudo aquilo que o mundo tem, Senhor, negado, tem falado que não existe, mas a Tua palavra garante, ela é fiel e verdadeira e vai se cumprir. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus vos acompanhe de hoje para todos sempre. Amém. Amém. Amém.